Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações. Olá, olá! Nós vamos agora começar uma nova série de estudos. Nós estamos com uma revista nova e nós vamos começar agora estudando os profetas, né? E o primeiro que nós vamos estudar é o profeta Isaías. Vamos lá? Então nós vamos começar estudando o versículo que está em Isaías 53:6. Esse versículo é muito conhecido. Vamos lá? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E nesses livros proféticos que nós vamos estudar durante essa nova rodada de estudos, nós temos uma divisão, né? Nós temos algumas divisões. E hoje nós vamos começar vendo a primeira, que é o seguinte: profetas maiores e profetas menores. Não é de tamanho, não. Profetas maiores, o tempo de atuação deles era maior. Os livros são maiores. E os profetas menores, o tempo de ação dele, de atuação, né? Ele foi menor. E a gente vai ver o seguinte: profeta não era vida fácil, não. Nós vamos ver a vida desses homens. E a gente vai observar que como era difícil, né? Como era desafiador a vida desses homens, os desafios enfrentados por esses homens. Então vamos lá. Profeta no Antigo Testamento. Como é que é esse ofício? Como é que é essa profissão? É revelação divina, né? É a boca de Deus, vamos falar assim, né? Uma coisa assim mais para nós aqui no nosso dia a dia. E sempre que ele recebia uma revelação, aparecia no livro assim: veio a mim a palavra do Senhor. Ou então, assim diz o Senhor. Então você sabe o seguinte: toda vez que você está lendo os livros dos profetas e aparecem essas duas expressões, né? É Deus se revelando. Quais são as duas expressões? Veio a mim a palavra do Senhor, ou assim diz o Senhor. E esses homens que tiveram esses grandes desafios, eles traziam mensagem de juízo e esperança. Eu fico imaginando, né, quando eu estava preparando essa lição, que quando esses profetas chegavam em determinado lugar, as pessoas já deviam ficar assim, né, já meio ressabiadas. E lá vem o homem de Deus. Porque eles traziam palavras de juízo e de esperança, né? E normalmente, como o povo de Deus vivia lá aprontando as suas, quando vinha o profeta, quando vinha o homem de Deus, eles deviam ficar ressabiados, né? Eles funcionavam, esses homens, como conselheiros no espaço real. Lembra lá do Natã? E eles denunciavam a nobreza. Então, olha a vida de profeta, como é que era. Não era fácil. E a gente pode observar o seguinte: tem os profetas verdadeiros, né? Que ele tem como característica a simplicidade e o amor. E a gente já tinha naquela época o tal do profeta fake, o tal do profeta falso. Quem era esse profeta fake, né? Falso? Ananias. Ele mentiu e enganou. Isso está lá em Jeremias 28, versículos 10 e 12. A gente vê lá esse homem com essa mentirinha lá, né? Com o que ele fez. Esse mal feito desse profeta. E aqui a gente vai ver uma outra divisão. Os profetas antes do exílio, os pré-exílicos, que eles advertiram a respeito do julgamento de Israel e Judá. Quem foram esses homens? Obadias, Amós, Oséias, Joel, Isaías, que a gente está estudando, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Jeremias e Jonas. Esses eram antes do exílio. E os que atuaram durante o exílio? Ezequiel e Daniel.
E depois do exílio, nós tivemos 3. Ageu, Zacarias e Malaquias. É o que a gente vai estudar durante essa nova rodada de lições, né? Da EBD, presencial, online, se Deus assim nos permitir. E agora vamos ver a vida do tal de Isaías, né? Nós vamos ficar íntimos agora de Isaías. O nome Isaías, ele significa salvação de Jeová, né? Deus salva os pecadores. E aí a gente vai ver, né, que já no nome ele trazia o que esse homem iria fazer, né? Ele foi um dos adjetivos que ele recebeu durante a sua vida, e a gente vai ver durante as nossas lições, era de profeta messiânico. Já estava no nome dele, olha que interessante, já estava no nome dele o que ele seria durante a sua vida, né? O que ele falaria, a sua mensagem, a sua missão. Interessante isso. O pai dele, do Isaías, chamava-se Amós, mas é aquele profeta aqui que a gente vai ver, não, tá? É Amós, é um outro Amós aqui. Esse Amós é com Z, tá? Um detalhe. O pai de Isaías, ele tinha, né? Ele era importante lá na época, não era qualquer um não, tá? Ele tinha um trânsito ali pelo palácio, tá? Então ele era um homem de destaque. E a gente vai observar o seguinte, ele era descendente de família rica e ligada aos nobres funcionários do reino. E a gente vai ver o seguinte, profeta maior, né? Como a gente já sabe, ele profetizou por bem mais de 40 anos. Olha, a vida dele foi fácil não, viu? Naquela época, ele passou mais do que o tempo para a aposentadoria, né? Bem mais de 40 anos. E aí a gente vai ver que o Isaías, que é o que nós vamos ficar íntimos dele, né? Ele atuou durante 3 reinados, de 4 reinados, desculpa, 4. Apontei aqui com os dedos, falei errado, 4. Ele atuou durante o reinado de Uzias. O tal do Uzias, ele era bom, mas depois ele ficou meio orgulhoso, sabe? Meio soberbo. Jotão, olha que nome. Ele era bom, mas ele é um rei fraco. O tal do Acaz, Acaz a gente conhece, né? Esse aí não era nada bom. Nada bom. E Ezequias, que foi um rei bom, que depois a gente vai ver essa história desse Ezequias aparecendo aí com os profetas. E um detalhe, o Isaías casou-se com uma profetisa e teve 2 filhos. Isso ele destaca no livro dele lá, em Jeremias 8:3. Lembra que eu falei que vida de profeta não era fácil? Não era fácil. Tanto que esse homem ele foi martirizado e ele foi cerrado ao meio. Nossa, que morte triste. Com 120 anos pelo rei Manassés, que sucedeu o tal de Ezequias. E lá, quando a gente lê Hebreus, né, naquele capítulo maravilhoso, Hebreus 11:37, olha o que diz. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andavam vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Lá na Galeria da Fé, né, fala dos homens, desses homens que passaram por tantas situações difíceis, e lá aparece agora, a gente já sabe que aparece Isaías lá, cerrados, tá? Foi cerrado ao meio. Depois também a gente vai ver que ele andou 3 anos nu e descalço. Isaías 23. Depois a gente vai ver isso. E interessante, o livro tem 66 capítulos. A Bíblia tem quantos livros? 66. Ele morava em Jerusalém, né? A gente vai ver que o tempo todo ele estava ali com aqueles 4 reis, né? Então, Jerusalém. E o texto de Isaías, a gente vai ver durante as nossas aulas, é um texto muito rico. Em figuras, né, em imagens. Ele era um homem preparado, tá? Para a época, ele era um homem muito preparado. E ele não viveu em uma época fácil, tá? A gente fica vendo nos dias atuais, essa confusão, né? Não tem outra palavra. Confusão total, 2024.
Mas a época de Isaías também não foi uma época fácil. E nós vamos ver um texto muito conhecido aqui na EBD agora, que foi o chamado de Isaías. Gente, quando eu leio esse texto que está em Isaías 6, versículos 5 a 9, eu fico imaginando aquela cena, né? Aquele dia, aquele momento na vida desse homem. Deve ter sido uma cena que impactou esse homem por resto da vida. O resto da vida ele vivia, né, lembrando daquela situação, daquele momento que ele passou. Porque não foi uma coisinha qualquer, não. Foi o chamado. Então vamos lá. Isaías 6, versículos 5 a 9. Então disse eu. Ele está fazendo um relato pessoal. Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha ele falando lá do povo. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Olha essa cena. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, dessa cena que já foi impactante, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz ao meu povo. Gente, isso não é uma cena impactante. Não é para marcar a vida de uma pessoa para o resto da vida, né? Eu fico imaginando que Isaías, que como ele atuou durante muitos e muitos anos, passou por diversas situações, passou por esse tanto de rei aí que a gente vai ver, cada um lá, né, com as suas questões particulares, né, com seus problemas. Isaías, ele devia viver todas essas situações com todos esses reis, mas ele devia lembrar do chamado dele. Ele devia lembrar aquele dia especial, né, devia sempre estar presente na memória dele. E aí nós vamos ver o seguinte, no chamado de Isaías, né, nesse dia tão especial, nesse dia tão impactante, a gente pode ver 4 partes. Vamos ver? Quando ele fala assim, ai de mim, estou perdido, a convicção. Ele ficou convicto da situação dele, de como ele era. Quando ele fala assim, sou homem de lábios impuros, ele está confessando. Ele está assumindo a situação dele, né? Agora, quando ele fala assim, quando é dito, quando aparece a frase, a tua iniquidade foi tirada, os pecados foram purificados. Cessou, apagou. Eis-me aqui, envia-me a mim, né? Agora era a comissão dele, agora era o chamado dele, né? Agora ele tinha uma missão e a partir desse dia tão especial, esse homem de Deus, esse profeta de Deus, esse profeta maior, né? Nós vamos usar essa expressão aqui. Ele segue a sua jornada de uma forma toda especial. E quando que a gente vai ver que aconteceu isso, esse grande fato? No ano da morte do rei Uzias, tá? E aí, eu fico um desafio para você, que agora durante as nossas próximas aulas, né, que a gente não vai ficar numa aula só, porque é um livro grande, né? Um livro grande, não dá para ser uma aula só. Que você fique atento ao livro de Isaías. Nós temos muita coisa para aprender, para refletir e para pensar. E no nosso momento musical, que já faz parte agora da EBD, né? Nós vamos ver um hino que eu acho que é muito conhecido. Eu gostaria que você cantasse aí na sua casa. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Vamos cantar em dias tão difíceis,
2024, esse ano tão desafiador, né? Nós temos que cantar. Nós temos sempre que cantar, louvar a Deus, né? Que isso é uma forma da gente tornar a nossa vida mais leve e os nossos dias mais suaves, mesmo vivendo uma época tão difícil. Vamos lá? Nome bom. Contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, nossa fé, a esperança do porvir. Nome bom, nossa fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Qualquer arma ao teu alcance, quando o mal te aparecer. Nome bom, doce fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, traz conforto ao coração. Sendo por Jesus aceito, hás de ter o seu perdão. Nome bom, nossa fé, a esperança do porvir. Nome bom, nossa fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável, Cristo, príncipe da paz, Rei dos reis, Senhor eterno, lá no céu aclamarás. Nome bom, nossa fé, a esperança do porvir. Nome bom, nossa fé, a esperança do porvir. E agora nós vamos para o nosso momento de oração. Não é o momento final, você fica comigo aí. No nosso momento de oração, de súplica, de agradecimento, nós vamos sempre, a primeira parte, agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Nós esquecemos das coisas que acontecemos, né? Então nós estamos hoje vivos, isso já é uma grande bênção. Vamos agradecer a Deus pela vida, pelo nosso corpo, né? Pelo ar que respiramos. Nós temos pulmões que estão aí a pleno vapor. Vamos agradecer a Deus pela vida. Vamos clamar pelo nosso país. Ah, meus queridos, nós temos que clamar muito pelo nosso Brasil, pelo nosso presidente. Nós temos que clamar sempre pelo nosso presidente, pelas pessoas que ocupam cargos, que Deus dê a todos sabedoria e que tenha pessoas que falem do amor de Deus para essas pessoas. E nós temos que orar, meus queridos, porque esse é um ano de eleições. Nós vamos eleger prefeitos e vereadores. Vamos orar pelas eleições de 2024. Que Deus nos abençoe e que Deus dê sabedoria a todos nós. Vamos orar pelos nossos missionários. Nós temos missionários na cidade de Paracatu. É uma cidade que é um grande desafio. Nós temos um casal missionário lá muito simpático mesmo. Eu tive a oportunidade de conhecê-los, Daniel e a Magda.
Vamos orar pela família, né? Pelas suas filhas. E tem um filho também, né? Então vamos orar por essa família que está ali, nesse local que é um desafio, para que Deus abençoe a cidade de Paracatu e para que Deus abençoe essa família missionária. Vamos orar pelo Tiago e Isabelle lá em São Paulo e pela Ana Paula, que está lá na cidade de Manaus, ela e a família dela, que é também um local desafiador. Vamos orar pelas nossas famílias. Ai, como precisamos orar pelas nossas famílias, né, meus queridos? Pelas pessoas, pelos nossos entes, pelos nossos queridos. Vivemos dias tão difíceis. Vamos colocar a nossa família nas mãos de Deus. Vamos orar pelos pastores das Alterosas. Nós temos famílias, né, famílias pastorais. E aí a gente vai ter pastor Valquimar e a Lídia, esse casal que veio ser bênção, né? Um casal muito simpático, diga-se de passagem. Que Deus os abençoe, dê a eles sabedoria, cuide da saúde deles, né? É um ministério desafiador, mas que Deus abençoe pastor Valquimar e a Lídia. Nós temos também pastor Sincero e a Simone. Vamos orar por essa família. Nós temos pastor Manuel e a Tila. E nós temos pastor Rubens Cordeiro e a esposa dele. Nós precisamos orar pelos pastores das Alterosas. Vamos orar pelo nosso departamento infantil. Esse departamento infantil que está crescendo. Olha que bênção. Olha as nossas orações aí, né? Esse departamento está crescendo. Vamos orar pelas professoras que estão ali naquele trabalho tão especial, tão bonito. Que Deus abençoe as nossas crianças, as professoras, as famílias das nossas crianças. Vamos orar pelos nossos adolescentes e pelos nossos jovens. Os nossos adolescentes que agora tem uma família, né? Tem um casal ali também muito simpático, a Danúbia e o Dagoberto, atuando com os nossos adolescentes. E nós temos com os nossos jovens, né? A Laís e o Saulo. Esse casal também muito simpático, que nós estamos aí no mês da juventude. Eles estão fazendo um trabalho muito bonito mesmo, para que Deus abençoe a todos eles. Vamos orar, meus queridos, pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas, né? Que eles sejam bem empregados, que tudo seja feito com a maior lisura, né? Na maior tranquilidade, que essas nossas ofertas sejam bem empregadas. Vamos orar pelas pessoas que estão dizimando, pelas pessoas que estão ofertando e aquelas pessoas que por um acaso ainda não estão fazendo. Vamos orar pelo nosso tesoureiro, ele e a família dele. Nós precisamos orar pelo tesoureiro, né? Esse homem que tem essa tarefa desafiadora em suas mãos. E vamos orar pela comissão de finanças, que está aí gerenciando, né, a questão dos dízimos e das ofertas. Vamos orar pelos nossos ministérios. Nós temos sempre orar pelos nossos ministérios. São tantos ministérios na nossa igreja, ministérios que estão aí atuando. Que Deus abençoe a cada um de nós, que nos dê sabedoria, que tudo seja feito para a honra e glória de Deus. E outra coisa, para que novas pessoas venham colocar a mão, né? A mão no trabalho, né? E seguimos em frente essa grande jornada. Vamos orar pela nossa liderança, as pessoas que estão aí ocupando cargos e pelos nossos diáconos. Eu sempre oro aqui pelos nossos diáconos, porque são pessoas que estão próximas ao nosso pastor. O nosso pastor precisa estar bem cercado ali, com pessoas próximas a ele, que sejam pessoas abençoadas, pessoas sábias. Esse grupo, nós temos que interceder muito por eles. E vamos orar por esse grupo que eu gosto muito. Sempre falo com muito carinho, com muito amor desse grupo. Nossos idosos e nossos enfermos. Para que Deus abençoe a cada um. As famílias, para que Deus possa colocar pessoas ali para cuidar, né? Cuidadores, equipe médica, os próprios familiares, que eles sejam bem cuidados e bem tratados. Eles merecem todo o carinho e toda a atenção. E, inclusive, nós temos na nossa igreja um ministério voltado para a questão
dessa área, né? A questão da maturidade. É o ministério que está aí atuando. E nós temos, né, que orar sempre, sempre pela nossa EBD, né? Pelos nossos professores. São vários professores, graças a Deus, é uma equipe, para que Deus abençoe os professores, Deus abençoe os alunos, para que todos nós tenhamos sempre o desejo de ler a Bíblia, aprender mais, refletir e colocar em prática. Porque nós temos que não só ficar lendo, mas colocar em prática aquilo que estamos lendo aí todo dia. E agora, no nosso momento de despedida, agora sim, nós vamos nos despedir. E nós vamos despedir como? Cantando, louvando. É a melhor forma, né? De uma despedida. Vim para adorar-te. Vamos cantar. E que Deus nos abençoe, dê a todos nós uma boa semana e até breve com Isaías. Nós vamos continuar com o livro de Isaías na nossa próxima EBD. Tchau e até breve. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço
totalmente amado.